Audiodescrição não é custo, é investimento. Ana Júlia Perrotti Garcia, PUC Minas Gerais, Tradusound. Contato profjulia.ad@gmail.com. Eu sou a professora Ana Júlia, sou uma mulher de pele branca, cabelo castanho encaracolado na altura dos ombros, olhos verdes e uso um óculos de aro transparente grande. Os slides têm fundo branco, na barra, em cor grená clara, logos da Horizonte, Unirede, UFSCar, FAPESP, CAPES, CNPq. Gostaria de começar agradecendo a organização do evento, aos colegas que vão participar juntamente comigo e, acima de tudo, a vocês que estão aqui e que estão investindo esse seu tempo tão precioso para me escutar. Quando a gente fala de acessibilidade comunicacional, os 3 recursos principais são a Libras, a LSE e a audiodescrição. A Libras é a língua brasileira de sinais. Obviamente, se nós estivéssemos falando em outro idioma, seria outro tipo de língua de sinais americana, língua gestual portuguesa, enfim. No nosso caso, no Brasil, é a Libras. LSE, também chamada de legenda descritiva, é a legenda para surdos e ensurdecidos. Algumas pessoas conhecem a LSE como closed caption. É aquela legenda em que aparecem sons, aparece quando existe mais de uma pessoa falando, existe às vezes o nome de quem está falando, indicado na legenda. Se estiver tocando uma música, tem a descrição da música. Então, isso é o que a gente chama de LSE. E o terceiro recurso de acessibilidade comunicacional, que é o principal da nossa palestra, é a audiodescrição. A audiodescrição, peguei aqui emprestado a definição do professor Francisco Lima, da Universidade Federal do Pernambuco. A audiodescrição não é uma descrição qualquer, despretensiosa, sem regras, nem é aleatória. Ela é uma descrição regrada, adequada a construir entendimento. É uma descrição plena de sentidos. Assim, a audiodescrição deve ser uma ponte entre a imagem não vista e a imagem construída na mente de quem ouve a descrição. Para que a audiodescrição possa atender a todas essas qualidades que o professor Francisco Lima cita na sua definição de audiodescrição e muitas outras, existem algumas diretrizes para que a gente consiga fazer uma audiodescrição profissional. A primeira delas é a importância da audiodescrição abordar os aspectos relevantes com objetividade e concisão. A audiodescrição não é uma história contando, não é narrativa, ela tem que descrever com objetividade os aspectos que sejam relevantes àquele objeto, naquele contexto de comunicação. A gente usa frases curtas, períodos simples, respeita os diálogos e os sons relevantes, então não podemos descrever em cima de falas, em cima de músicas cuja letra seja importante para entender a história. Devemos evitar ecos e redundâncias, portanto, o conteúdo sonoro da descrição também é importante. A audiodescrição deve harmonizar o vocabulário com o objeto descrito e com o público-alvo. Como nós já dissemos, a relevância vai depender de para quem é aquela obra, em que contexto a obra se encontra. Uma mesma imagem, se estiver num livro didático, num museu ou num outdoor no meio de uma avenida, a relevância das coisas
será diferente, porque em cada uma dessas situações a importância de cada elemento pode variar. Quando nós dizemos que os períodos têm que ser simples, as frases curtas e o vocabulário tem que ser simplificado, nós não queremos dizer um vocabulário simplório, e sim um vocabulário simplificado. Por exemplo, em vez de dizer andar, eu posso dizer correr, ou caminhar, ou arrastar-se, ou engatinhar. Cada uma dessas palavras vai trazer uma riqueza imagética que irá descrever melhor do que se eu simplesmente disser anda rápido. Segundo as diretrizes tanto brasileiras quanto internacionais, a audiodescrição deve ser feita sempre no presente do indicativo, utilizando substantivos concretos e estar sempre atenta à precisão. Em termos de legislação, a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, é o conjunto de normas destinadas a assegurar e a promover em igualdade de condições o exercício dos direitos e liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a inclusão social e a cidadania. A LBI entrou em vigor em 3 de janeiro de 2016. É assustador, né? Pensar que nós estamos falando de um direito inalienável das pessoas com deficiência que habitam este país há séculos e que somente em janeiro de 2016 surgiu uma lei para começar a tentar regulamentar os direitos dessas pessoas. Em seu artigo 2º, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Por que é que a gente colocou em realce em interação com uma ou mais barreiras? Porque hoje em dia já não estamos mais entendendo a deficiência como uma coisa inerente da pessoa, e sim como uma coisa que é responsabilidade da sociedade. A sociedade é deficiente e não é capaz de oferecer para todos os cidadãos a igualdade de condições. E o que são essas barreiras? As barreiras arquitetônicas, existem várias barreiras, eu vou comentar apenas 3. As barreiras arquitetônicas são as mais conhecidas e privilegiadas, entre aspas. Por quê? O que a gente entende por privilegiadas? Porque muitas vezes, se eu for oferecer para alguém um recurso de acessibilidade, para um teatro, por exemplo, e o cliente diz assim, meu teatro já é acessível, ele tem rampas. Então é aquilo, algumas pessoas entendem que a acessibilidade começa e termina na acessibilidade arquitetônica, o que não é verdade. Sim, é muito importante que se tenha acessibilidade arquitetônica. A acessibilidade arquitetônica vai permitir o acesso, por exemplo, de um cadeirante ao ambiente, de uma pessoa que quebrou a perna, de uma pessoa com problemas de locomoção, com alguém que usa um andador. Mas a pessoa cega, a pessoa surda, de que adianta que o teatro tenha rampas? A segunda tipo de barreiras são as barreiras comunicacionais. Quando as informações não estão disponíveis para todas as pessoas, quando não é possível acessar. Então, aqui nós já começamos a falar daquele trio de acessibilidade. Se eu sou uma pessoa surda e não há libras ou não há legenda, e é muito importante entender que não é ou libras ou legenda, e sim libras e legenda, porque muitas pessoas surdas podem não saber libras e algumas pessoas surdas ou muitas pessoas surdas podem não ser alfabetizadas em português, já que este é um país bilíngue,
já que Libras é uma língua oficial do Brasil. Então eu posso saber só Libras e não saber português. Mas as barreiras arquitetônicas e as barreiras comunicacionais e todas as outras barreiras que a gente não vai citar aqui, porque não vem ao caso, não são tão prejudiciais quanto as barreiras atitudinais. As atitudes fundamentam-se em preconceitos, em estereótipos, e isso é que produz a discriminação, e isso é que produz a exclusão. Então, a barreira atitudinal é a pior de todas, porque ela gera todas as demais. Se eu deixar de ter uma barreira atitudinal, eu vou procurar quais são os problemas de acesso das pessoas e vou ajudá-las a resolver. Eu vou ser parte da solução e não parte do problema. E é muito importante, quando a gente fala de diversidade, entender que diversidade é convidar para o baile, inclusão é tirar para dançar. Eu posso abrir vagas na minha escola para crianças com deficiência. Posso até colocar rampas de acesso à minha escola, mas, como a gente já percebeu, isso é só o primeiro passo de uma longa jornada, porque eu preciso ter intérpretes de Libras, eu preciso ter material adaptado, desenho universal, audiodescrição nos vídeos que forem ser apresentados. Se eu for pensar uma excursão para levar os meus alunos, eu tenho que pensar na acessibilidade de todo o material. Se eu for fazer uma festa de encerramento da minha escola, eu devo lembrar, será que não seria bom fazer uma maquete tátil antes da pessoa cega entrar, ela poder tatear o ambiente e saber onde ficam as saídas de emergência, onde ficam os lavatórios, onde é a lanchonete, entender onde está o palco. E quando a gente fala sobre acessibilidade, inclusão, exclusão, barreiras, a gente nunca pode deixar de falar do capacitismo. Capacitismo é julgar a pessoa por sua deficiência, considerando-a inferior, incapaz ou, o outro lado da moeda, possuidora de superpoderes ao realizar atividades do dia a dia. Por exemplo, se você dá parabéns para uma pessoa com deficiência simplesmente porque ela realizou uma tarefa usual, por exemplo, ela pegou um ônibus ou ela lavou uma louça, e você fala, nossa, que maravilhoso, ele conseguiu lavar a louça. Isso deixa implícito que você estava esperando que ela não fosse ser capaz de fazer isso. Por isso que você tem esse espanto. Então, o que era para ser, na sua cabeça, um elogio, na verdade, é simplesmente você assinando embaixo que está tendo uma atitude capacitista. Para muitas pessoas, o conceito de capacitismo pode ser novo, então a gente vai deixar aqui 5 exemplos de situações em que a pessoa está sendo capacitista e talvez cada um de nós se enxergue em alguns ou em vários ou em todos estes exemplos em algum momento da vida. Se a pessoa disser, melhor você fazer, eu não vou nem pedir para ele. Ele, no caso, é uma pessoa com deficiência. Eu estou num ambiente de trabalho, eu estou na escola e eu tenho algumas pessoas para chamar para fazer alguma coisa e eu digo, vai lá fulano, faz você. Eu não vou nem pedir para ele, não vou nem pedir para aquela pessoa com deficiência. O que fica implícito nessa minha atitude? Que eu estou achando que a pessoa, simplesmente por ter uma deficiência, é incapaz de fazer qualquer coisa. Segunda atitude capacitista, referir-se a uma pessoa com deficiência como deficiente. Lembre-se, primeiro vem a pessoa, depois a deficiência. Ela não é deficiente, ela é uma pessoa com deficiência. Como a gente falou já, o outro lado da moeda. Você diz, eu acho lindo ver como ela está se esforçando. Ela é uma pessoa com deficiência que está, por exemplo, subindo uma escada ou fazendo um trabalho, digitando alguma coisa, mexendo no celular, ou seja, atividades do dia a dia,
E eu assim, me encantando e dizendo, olha que beleza, isso é capacitismo. Essa situação tenho certeza que você já presenciou alguma vez. Alguém usar a palavra superação para se referir a uma pessoa com deficiência. Seja no esporte, seja nas aulas, seja na família. Às vezes você vê uma pessoa com deficiência que está grávida e fala, nossa, olha a superação, isso é capacitismo. E a última delas são as pessoas que ainda acham que deficiência é uma doença. E diz, é bom que as pessoas doentes tomem vacina antes das pessoas normais. E a gente tem dois erros. O primeiro erro é chamar de normais as pessoas que não têm deficiência, como se as outras fossem anormais. E o segundo problema é você achar que uma pessoa, só porque ela tem uma deficiência, ela é doente. Ela não é, ela é uma pessoa saudável. Ela é uma pessoa saudável que tem uma deficiência e que, como a gente já viu lá no começo, talvez ela nem tenha essa deficiência. A sociedade é que tem essa deficiência. Se nós lembrarmos, talvez no século passado ou retrasado, e pensarmos que pessoas que tinham miopia ou astigmatismo em alto grau eram consideradas pessoas com deficiência, eram consideradas pessoas com baixa visão, mas na verdade era a sociedade, era a comunidade científica que ainda não tinham avançado o suficiente para oferecer para essas pessoas um recurso assistivo que tornou essas pessoas, entre aspas, pessoas com visão corrigida. Então aí a gente começa a perceber, pode ser que mais alguns anos, com a evolução da sociedade, com a evolução científica, muitas das dificuldades que as pessoas chamadas com deficiência têm hoje, talvez elas deixem de ter. Voltando a falar da LBI, até porque a nossa palestra é sobre audiodescrição não é um custo, e sim um investimento. No artigo 8 da LBI, ela deixa bem claro que é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes. Vários direitos, tá? Todos esses parênteses e reticências têm outros direitos. Eu deixei apenas aqueles que interessam para nós agora, na nossa fala. Direito à educação, à profissionalização e ao trabalho, à acessibilidade e à cultura, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito e à liberdade. Sendo assim, o que é que a gente conclui? Que a acessibilidade é um direito de quem recebe e, portanto, é uma obrigação de quem oferece, não é um favor. Desse modo, se nós entendermos a acessibilidade como um direito e como uma obrigação de quem oferece, nós vamos entender que quando eu faço um evento, quando eu faço uma aula, quando eu preparo um material, eu tenho que pensar na acessibilidade. Acima de tudo, porque é uma obrigação fazer isso, e além disso, porque não é um custo, é um investimento. Eu estou tornando a minha aula, a minha escola, o meu material acessível, legal no sentido de dentro da lei, atendendo à lei, atendendo à LBI, que chegou tarde, mas chegou, né? Chegou muito tarde, 2016, mas chegou, está aqui e que nós temos sim que fortalecer essa lei, nós temos que andar do lado da lei e assim atuarmos como agentes em favor da acessibilidade. Então, deixo aqui os meus agradecimentos à organização do evento, aos colegas que vão participar juntamente comigo e, acima de tudo, a vocês que estão aqui investindo esse seu tempo tão precioso para me escutar. Nessa última imagem, deixo para vocês os meus dados de contato, para as pessoas que quiserem me escrever ou me procurar no Instagram, é anajulia_profit.
e nas demais redes, é o meu nome mesmo, Ana Júlia Perrotti Garcia. Muito obrigada, agradeço a todos e estou à disposição para responder perguntas e participar do debate.